importância. Eu tenho muitos pacientes que falam, olha, quando eu era criança, meu pai sempre queria mais, que eu estudasse mais, sempre falava sobre minhas falhas, nunca reconhecia um acerto, sempre falava que isso não fazia mais do que a minha obrigação de ser o melhor, ou será melhor. Então, algumas mensagens que a gente recebe e da forma que a gente recebe pode fazer um estrago depois no nosso relacionamento. Outra pergunta: que tipos de experiências emocionais você teve na infância que ainda o afetam? Sabe quando você fecha o olho e você fala, poxa, por que eu estou lembrando disso? Faz tanto tempo que aconteceu. É porque foi uma carga emocional, como a Karina falou, a criança ela não tem essa habilidade de entender as cargas emocionais e lidar com essas cargas emocionais. Então foi uma carga emocional mal vista, mal curada, mal interpretada e mal cuidada. Por isso que a gente lembra de muitas coisas que nos afetaram na nossa infância. E sim, tem reflexo na vida adulta. Outra pergunta seria como essas experiências moldam suas crenças sobre relacionamentos e autoestima. Se você se perguntar, se você conseguir responder essa pergunta, com certeza você vai ter a chave de muita coisa, né, Ká? Com certeza. Então, assim, as mensagens, né, que a gente recebeu. Então, de repente, que você é uma pessoa inadequada, por exemplo, se você brinca demais e de repente o seu pai, por exemplo, é muito sério, então dá sabe, quando a pessoa sempre é, é assim, como que se diz, leva bronca, não faz assim, para de fazer essa brincadeira e tal. Então a criança vai pensando, meu Deus, acho que o meu jeito de ser é errado, é inadequado. E assim, né? O que que a criança mais quer nesse mundo, né? O que que a criança mais quer? Ela busca o reconhecimento dos pais, ela busca ser aceita, ela busca ser aprovada. Então, os pais, né, são os primeiros que a gente tenta agradar, que a gente tem aquela noção de ser aceito ou não, de ser adequado ou não. Porque se os nossos pais falam pra gente que o nosso jeito é errado, que a gente não faz nada direito, que a gente não é capaz, que nunca tá bom o que a gente faz, pronto, já se instala uma crença. Que aí lá na frente, enquanto adulto, às vezes a pessoa não prospera financeiramente, por exemplo, não consegue aquela promoção, ou se consegue, sabe aquela, como chama, síndrome do impostor? Então, eu não sou bom o suficiente. Então, olha só um monte de crença que a gente vai adquirindo nessas mensagens ocultas aí, né? Aí, essas experiências emocionais, né, que ainda afetam a gente. Então, gente, na verdade, o que a gente vai fazendo na reprogramação biológica, a gente chama de releitura. Então, a gente vai revivendo situações que são muito parecidas com as que a gente viveu quando pequena, né? Então, assim, você tá me ouvindo bem, Vi? Tá tudo certo aí? Tá, né? Tô, Tá, tô, então tá bom. tô. Hoje, olha só que interessante, né? A gente se prepara para a live e tal. E a gente fica com o nosso subconsciente ali, né? E aí, eu fui preparar o jantar, fui picar o tomate. E eu lembrei de uma situação. Olha só, gente, como que pode uma coisa ter correspondência com a outra, né? Eu tava lá fazendo aquilo lá, eu lembrei de um abençoado que eu tive um relacionamento e ele sim era uma pessoa tóxica. Eu percebi isso com muita terapia, porque não foi fácil não. Embora eu sofresse com esse relacionamento, eu realmente não sabia o que tinha de errado. E aí eu lembrei que uma vez ele veio aqui em casa, a gente ia cozinhar, acho que a gente ia fazer beirute. E aí eu fui, acho que ele falou assim: "Ah, você corta o pão?" E aí eu falei assim: "Ai, meu Deus, acho melhor você cortar". Porque no fundo eu pensei: "Ai, e se eu cortar e não ficar bom?"
E se eu cortar e ficar torto? Olha isso. Mas por quê? Esse cara, de alguma forma, me lembrou alguém, né? E aí depois, hoje, me veio claramente quem era. Eu tinha uma professora no começo do ensino fundamental, né? Então eu devia ter uns 6, 7 aninhos, e essa professora rasgou uma folha de caderno minha, que eu não tinha escrito bem lá, a gente estava começando a escrever a caneta, e aí eu borrei tudo, e na hora me veio essa figura. Nossa, mas de quem que eu lembrei, né? A hora que eu comecei a... E sabe, eu lembro quando ele estava aqui, me deu essa mesma sensação, nossa, acho que eu vou fazer errado. Então, olha só o que que veio, né? Então, assim, é claro que ele era uma pessoa autoritária, ele era uma pessoa que me criticava, com certeza, ele tirava sarro de mim. Então, não era aquela coisa saudável, aquela brincadeira, né? Ah, é amor, faz do seu jeito, vai ficar. Não, né? E assim, eu lembro que eu fui colocar a salada de molho e eu coloco, né? Água sanitária, eu coloco alguma coisa, ou vinagre para, né, para higienizar. E aí ele ficou indignado. Mas o que você tá fazendo? Não, assim não vai ficar legal, vai ficar cheiro. Eu falei, calma, a gente enxágua. Mas aí sabe, nossa, ele não gosta. E aí quando a gente tá num relacionamento assim, se a gente deixar a nossa criança comandar, a gente vai se anulando. É nessas pequenas coisas. Nossa, vou parar de higienizar a salada porque ele não gosta do cheiro. Vou parar de picar as coisas e deixar ele picar, porque o jeito dele fica muito bom. E nesse dia, ele cortou realmente o pão. E aí eu falei assim, nossa, né? Aí, tipo, sobrou para outro dia, e aí eu fui fazer para mim e para o meu filho. Aí eu falei, ah, eu vou cortar, mas numa leveza, né? Porque só tava nós dois. Mas cortei, o pão ficou certinho para fazer o beirute. Eu falei, cara, eu sei que eu sou capaz, mas a pressão que eu senti com aquele cara me falando que eu tinha que fazer ou não, e assim, já pensando o que ele ia achar, me remeteu a essa situação lá do primeiro aninho, onde a professora rasgou a folha e eu me senti o quê? Envergonhada perante todos os meus amigos. Então, olha só a importância dos eventos que a gente passa na infância, né? E aí, quando a gente fala de crença, é isso. Eu acho que eu não faço nada direito, eu acho que o outro vai fazer melhor que eu acho que é melhor eu nem tentar. Olha como isso é sério, gente. Então, às vezes, eu vou prestar um concurso, eu nem tento, se eu não tratar isso em mim, certo? Então, eu nem vou, porque acho que eu não vou passar. Entende? Aí a vergonha. Todo mundo vai saber que eu estou prestando um concurso, por isso que é importante a gente olhar. Quando a gente fala olhar para a criança, é ter realmente essa consciência, porque sim, é possível. Ah, que nem a Vi falou, a gente infelizmente não pode apagar as coisas que aconteceram lá na infância, mas a gente pode ressignificar, a gente pode reescrever uma história, a gente pode perceber que muitas coisas que a gente ouviu sobre nós não são verdades. Sim, sim, nem tudo que a gente escutou, nem tudo que a gente viu fala sobre nós, fala mais sobre o outro Exatamente. que fala, né? Bem, a gente tem uma técnica, ela é muito útil para trabalhar com a criança interior, que é o diálogo interno.